Esse programa é um oferecimento Fantapunk. Aventura, amor, vapor e magia. Olá, criativos! Diz pra mim, você conhece a Terra-média? E Nárnia, você conhece? Bom, com certeza você já ouviu falar de Gotham City, né? Mas e o Reino de Cary? Você já ouviu falar? Bom, eu acho que ainda não. O que todos esses lugares têm em comum é que eles pertencem a mundos de fantasia, a cenários de faz de conta, mesmo que alguns tenham sido inspirados no mundo real. Este programa é dedicado a começar a apresentar para você o meu mundo de faz de conta, que é o Fantapunk. Mas olha só, eu já vou logo avisando que ele não vai caber numa edição só. Então hoje eu vou começar o nosso papo, vou falar assim por alto, vou dar uma panorâmica, ok? E com o passar do tempo, a gente vai papeando mais a respeito. Voltando ao que eu estava falando, a Terra-média foi criada pelo escritor inglês J.R.R. Tolkien, e as suas obras mais famosas são O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Já Nárnia, ela é oriunda da mente do também escritor C.S. Lewis, enquanto que Gotham City, ora, pertence à dupla composta por Bob Kane e Bill Finger. Já o Reino de Cary é uma criação deste que vos fala, Marcos Arcanjo, e faz parte de um mundo de faz de conta chamado Urantia. Urantia. E por sua vez, este planeta pertence a um cenário ficcional que eu batizei como Fantapunk. É sobre esse cenário, esse meu playground criativo, que já tem quase 40 anos de existência, que eu vou falar neste programa. Mas primeiro, claro, eu vou lançar o meu foguete lá de dentro da piscina e trazer você para dentro do meu círculo mágico, do meu mundo de faz de conta. Então, bora comigo começar essa nova aventura para você conhecer este meu mundo fantástico de aventura, amor, vapor e magia. Bora lá! Eu vou te contar uma coisa. Desde que eu me entendo por gente, a minha cabecinha sempre criou histórias. Muitas e muitas e muitas histórias dos mais variados tipos. Mas como será que tudo isso se transformou no Fantapunk? Bom, senta no sofá, deita na cama, na sua poltrona favorita, enfim. Fica bem confortável, porque a história é longa e eu hoje vou contar só um pedacinho dela. No início da década de 1960, aquela na qual eu nasci, eu sou da geração X, e antes mesmo de eu saber ler e escrever, era só eu ver alguma coisa numa revista ou na televisão que eu já começava a fabular e depois pegava meus brinquedos na caixa de brinquedos para fazer deles os meus personagens. Mas de quê? De uma trama, de uma história, de uma brincadeira que eu tinha acabado de inventar e que às vezes durava vários e vários dias. Se eu não me engano, o personagem mais antigo que eu criei se chamava Dininho Palmer. Dininho Palmer. E isso rolou ali pelo início da década de 70. Ele era um garoto inteligente e muito endiabrado, ou seja, era um alter ego meu, né? E a sua representação era um tanto exótica. Olha só, eu peguei o corpo de um bonequinho de plástico que meu pai ganhou no posto de gasolina, que era o mascote da Shell na década de 1960. Eu arranquei a sua cabeça, que era de elefante, e coloquei no lugar a cabeça em forma de uma chama do mascote da Erso, que meu pai também ganhou, né, quando ele foi abastecer o carro dele. Muito bem, tirei a cabeça de um, coloquei no corpo de outro, e era uma pura maluquice, né? Mas deixa eu falar, naquela época eu brincava com qualquer coisa que caísse na minha mão. Uma pilha virava uma espaçonave, e por aí vai. E falando em pilha, se me dessem uma pilha de sucata de equipamento eletrônico, elétrico, mecânico e tal, era como se me soltassem pelado na Disneylândia com $1 bilhão no bolso.
Bolso? Mas que bolso se eu estava pelado? O brinquedo mutante que eu montei foi batizado como Dininho Palmer, como eu acabei de falar. E isso foi uma combinação do nome Dindim, que era um bondinho, tipo, que no Rio a gente tem em Santa Teresa. Era tipo um bondinho, né, um bondinho inteligente, tinha carinha, sorria e tal. E ele apareceu na revista Recreio, a antiga revista Brinquedo. Eu adorava, tinha uma coleção imensa da Recreio. E eu combinei o nome do Dindim com o da Diana Palmer, que era a namorada do fantasma. Você conhece aquele legendário espírito que anda? Pois é. Então, Dindim mais Diana Palmer virou Dininho Palmer. Eu sempre gostei de brincar com nomes e gostava de criar versões exóticas. Não foi à toa, né, que o Fantapunk tá lotado deles. Falando na revista Recreio, eu resgatei essas capas aí na internet, inclusive uma que anunciava um brinquedo que para mim foi muito especial, um brinquedo de papel, né, para montar, que era uma arca do tesouro, que vinha junto também um punhal do pirata, um tapa-olho e alguns outros elementos ligados a esse universo de piratas que, diga-se de passagem, eu adoro. Não é à toa que a vinheta do programa começou com um galeão pirata. Gente, eu me lembro de estar sentado no chão da sala da minha casa, junto com a minha mãe. Ela estava de saia, uma perna estava esticada, a outra dobrada, que é até um jeitinho que eu gosto de sentar também. E ela me ajudava com a tesoura a cortar as páginas da revista, né? Onde vinha o material de montagem do brinquedo. Olha, eu me lembro disso, eu me lembro do cheiro do papel, da textura do papel, né? Eu me lembro da hora que eu botei o tapa-olho, eu montei o tapa-olho e botei no rosto, o cheiro do papel ficou muito forte, muito evidente para mim. Eu me lembro também da estranheza que foi quando eu montei um punhal de papel. Falei, engraçado, né? Não chamava de punhal, chamava de faca, né? Uma faca de papel. Falei, engraçado, uma faca de papel. E acho que assim, o mais engraçado foi quando eu montei o cadeado da arca, que óbvio também era de papel. Quando a gente terminou de montar todos aqueles brinquedos ali, eu estava assim, maravilhado. Não só, né, porque era algo muito mágico que a revista Recreio fazia com a gente, né, de dar esses brinquedos, como o fato de ter a minha mãe brincando comigo no chão ali de montar uma arca do tesouro. Essa capa aí representa a edição da Recreio mais antiga que eu me lembro. Eu tinha uma coleção delas. Essa aí é do ano de 1969. Nessa época eu não sabia ler ainda. E tanto a minha mãe quanto a minha avó leram para mim a historinha dessa edição aí várias vezes. E eu tinha assim a vontade de ter uma tartaruga só para colocar nela o nome de Nina. O que foi? Se eu ia pintar o casco dela? Ah, criativo. E você tem alguma dúvida disso? Esse tal boneco aí que foi composto por parte dos mascotes da ESSO e da Shell representou também outros personagens ao longo da minha infância. Ou seja, eu ia inventando gente nova e usava o mesmo boneco. Era quase como se ele fosse um ator que representasse vários personagens em várias histórias diferentes. Fazendo uma analogia, era bem isso que acontecia mesmo. E desses muitos personagens, o mais famoso, que durou mais tempo, né? Que me acompanhou mais tempo na brincadeira, foi o Jack Sinclair. É um nome bem elegante, né? Um nome em inglês e tal. E esse nome foi inspirado no nome de um personagem do seriado de Persuaders, do início dos anos 70, que era o Lord Brett Sinclair, que foi encenado pelo ator Roger Moore, que também foi o 007. Aliás, ele foi o primeiro 007, o primeiro James Bond, que eu vim a conhecer. O anterior, eu era muito pequeno, então eu não lembrava dele. Bom, você está vendo aí a abertura da série, né? Ela estreou em 71, que foi o mesmo ano em que eu entrei para o primário e aprendi a ler e a escrever com a minha querida tia Gleide. Ah, tia Gleide, que saudade de você. Como eu gostaria de saber onde é que você está, se você não está por aqui, para a gente poder bater um papo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Esses seriados aí que eu via quando era criança, eles faziam com que eu me conectasse com os locais onde eles eram passados e, para mim, embora eu soubesse que Londres existe, Nova York existe, tudo mais, aquilo que eu via na televisão, para mim, parecia um mundo de faz de conta, um mundo de contos de fada. Então, vendo esses seriados, eu me conectava a esses locais e começava a fabular em cima deles, né? E vendo esses mundos de faz de conta e esses mundos de personagens, eu começava a aplicar isso na minha brincadeira. Não é à toa que o Jack Sinclair já foi um nobre, astronauta, espião, pirata, piloto de foguete, tudo mais que me desse na telha. E, na verdade, era eu que estava ali, na pele do Jack Sinclair. Na verdade, eu estava criando um avatar, sem saber, né? Um avatar para brincar dentro do meu mundo de faz de conta.
Porra, não foi à toa que quando eu joguei RPG pela primeira vez e eu usei uma miniatura para me representar dentro da aventura, aquilo assim fez com que eu me apaixonasse instantaneamente. Bom, vocês já viram que eu desde cedo vivo inventando histórias e criando personagens, né? Comecei isso na minha infância, continuo fazendo isso e vou fazer isso enquanto for possível. Mas em que lugar que as minhas histórias aconteciam? Pois é, não tinha nenhum lugar específico, elas simplesmente aconteciam. Até que um dia eu pensei nisso e eu comecei a usar um pequeno pedaço do bairro onde eu podia interagir naquela época como o local das minhas histórias. Só que eu fazia uma coisa diferente. Eu usava um ambiente real e transformava esse ambiente real em outra coisa. Eu estava fazendo um Karamaev e nem sabia. Se você não sabe o que é um Karamaev, eu vou explicar isso em outro vídeo. Mas vamos lá. Eu estava fazendo essas brincadeiras, então como é que rolava isso? Por exemplo, a calçada do meu prédio podia ser uma área imensa onde se construía uma cidade. Então, aquela área ali, que era uma pequena calçada, virava uma coisa gigantesca, ou eu projetava a mim mesmo, em escala diminuta, para que aquilo pudesse ser um grande espaço urbano. E com isso, qualquer plantinha virava uma árvore, um pouco de mato virava uma floresta e as aventuras iam seguindo por aí. E foi em algum momento da década de 1970 que eu concluí que se no meu bairro tinha uma rua chamada Conde Azambuja, ora, aquele lugar ali tinha sido ou ainda era um condado. E foi então que o meu condado de Mary Grace começou a aparecer. Pouco depois eu comecei a dividir os espaços do bairro em distritos. Os poucos espaços que eu transitava, ainda era muito pequeno, E eu criava os distritos, criava governantes, vilas, quem morava lá, outros personagens. Estava fazendo assim quase que um RPG sem saber, Eu botava ali tudo que me viesse à cabeça. Mas essa era uma brincadeira solitária. Por alguma razão, eu não dividia isso com meus amigos de infância. Era uma coisa só minha. Era meu mundo de faz de conta e eu brincava ali. Quando eu brincava sozinho, eu estava ali. Quando eu brincava com eles, eu estava no mundo comum a todo mundo. Mas dificilmente eu falei, raríssimas vezes, eu falei a respeito disso. Pois bem, na segunda metade dos anos 70, eu já estava no ginásio e aí surgiu uma equipe de som que começou a tocar no clube do bairro. E esse clube ficava justamente, aliás, ainda fica, no mesmo quarteirão onde eu morava. E essa equipe de som se tornaria legendária, é a Cashbox. E essa Cashbox, essa equipe de som legendária que fazia bailes fantásticos no clube, motivou o surgimento, a brincadeira entre nós, que éramos ali os adolescentes da época, E que brincadeira era essa? Na zona sul do Rio de Janeiro, começou a pintar as discotecas famosas, O pessoal ia pra lá, badalado e tal. E a mais badalada delas na época era a New York City Discotheque, que ficava em Ipanema. Então, por conta dela, logo, a rapaziada do meu bairro ali, Maria da Graça, criou a Mary Grace City Discotheque. Que ela não existia de fato, Mas a gente colocou o nosso clube Maria da Graça Futebol Clube como sendo a sua sede física e os bailes da Cashbox eram os bailes da nossa Mary Grace City Discotheque. Coisa chique, Mas não parou por aí. Essa brincadeira foi motivando uma visão assim, como eu vou dizer, talvez mais elaborada no meu bairro. E pouco depois, o pessoal mais velho, que já tinha carro, resolveu criar uma escuderia de carros envenenados. Hoje em dia a gente chama isso de carro tunado, Naquela época era carro envenenado. E foi assim que surgiu a escuderia MDG. Gente, pensa uma coisa, tudo isso aconteceu há um tempão, mais de 40 anos atrás, num bairrozinho pequeno e desconhecido da Zona Norte carioca. E ele sempre foi muito tranquilo, muito calmo. Não é à toa que eu chamo o meu condado de bucólico e aprazível condado de Mary Grace. Très bien. Eu comecei o programa mostrando mapas de mundos de faz de conta. Mas como é que é o meu mundo de faz de conta? Muito bem, o mapa do condado só foi criado mesmo no século XXI. Mas na minha cabeça ele estava ali bem vívido, Ele era exatamente aquilo que estava ali, obviamente mudavam as casas e tal, mas era basicamente aquela malha urbana ali. O primeiro mapa que foi feito ligado ao Fantapunk, que eu desenhei, foi em 1984, logo depois de eu criar também um personagem que mudaria muita coisa na minha vida para melhor, que é o Arcanjo Arcádia. No início, ele era um cara que vestia uma armadura, usava um elmo fechado e empunhava uma espada mágica flamejante. Algo bem estranho, porque eu
não era muito ligado nesse tipo de coisa. Meu negócio era super-herói, mas bom, tudo bem. Ele era assim, ele era um aventureiro e ele vivia num lugar chamado Arcádia, que na época era uma grande ilha, talvez assim o tamanho da Austrália, alguma coisa do tipo, né? Só que, a partir de 1986, ou seja, 2 anos depois de criar o Arcanjo, quando eu entrei para a Escola de Belas Artes da UFRJ, a coisa deu uma mudada e Arcádia se tornou, em vez de uma ilha, um arquipélago, que tinha o mesmo formato do arquipélago original, que depois de aterrado gerou a Ilha do Fundão, onde está localizada a cidade universitária. Mas o boom criativo do Fantapunk mesmo começou em 1988. Foi quando eu comecei a jogar RPG. E aí, a miniatura que eu escolhi para me representar no jogo lembrava o personagem que eu havia desenhado 4 anos antes. Tudo bem, não era igual, mas era bem parecido. Então, eu batizei esse personagem como Arcanjo e comecei a viver as minhas primeiras aventuras no mundo do AD&D primeira edição. Para quem não sabe, AD&D é Advanced Dungeons and Dragons, que seria um aperfeiçoamento do jogo Dungeons and Dragons, o primeiro RPG do mundo. Essa foi a miniatura que eu escolhi para me representar no jogo. Esse é o Arcanjo. Ele é um clérigo e ele foi criado pela equipe da Games Workshop, uma fábrica inglesa que produz até hoje jogos em miniaturas. Como vocês veem, o Arcanjo usa um Warhammer, um martelo de guerra, né? E não uma espada flamejante. Essa aí eu acabei guardando durante muitos e muitos anos, até repassá-la para ser a arma encantada no meu querido Príncipe Aziz de Mudral. E tem um detalhe interessante. O comando mágico que ativa a espada foi inspirado naquele que um dos meus companheiros de jogo usava para ativar a espada mágica flamejante do seu personagem. E depois de eu falar tudo isso, você deve estar se perguntando como será o tal mundo do Fantapunk. Muito bom. Eu vou te mostrar. Essa é uma versão do mapa que está sendo aperfeiçoada nesse momento para a sua versão final. Como você pode ver, o Brasil está em destaque nesse mapa, só que ele não é um país. Ele é um continente, o continente de Raio Brasil. À sua direita está a Cordilheira Oceânica, que também é conhecida como as Montanhas do Mar. E à direita dela encontra-se o continente de Arcádia, o famoso caldeirão ali, o circo pega fogo 24/7. Nos contrafortes da Cordilheira Oceânica, voltada ali para o continente de Raio Brasil, está o arquipélago Rami. E no restante do mapa existem outros arquipélagos e as regiões geladas do sul. E tudo isso está contido em uma parte das brumas do tempo, que são uma espécie de nevoeiro mágico que segrega seções planetárias. Ou seja, quem está numa parte dificilmente consegue chegar na outra. É muito arriscado atravessar as brumas do tempo. Isso para quem consegue atravessar, né? E as brumas do tempo aí no mapa são representadas nesse tom cinza escuro. E nesse mapa, a região principal das minhas histórias é o Reino de Cari, que corresponde ao município do Rio de Janeiro. Na verdade, o termo é Federação dos Principados do Reino de Cari. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou preparando mais uma versão do mapa. Olha, eu acho que eu já fiz umas 15 versões diferentes e ao longo dos anos, que eu fui experimentando mudar o relevo, mudar a malha urbana, né, para ver como é que ficava. E fui criando histórias em cima dessas modificações, só para ver o quanto eu podia aprimorar o cenário, tudo aquilo que eu já tinha escrito, né? Então, um estudo ainda da versão mais recente, de 2022, que eu estou gravando esse vídeo aqui, e a expectativa é que até o final desse ano eu tenha essa versão pronta para começar a elaborar outras traquinagens. Eu gosto muito de fazer esse tipo de cartografia. Inclusive, eu uso o mapa para planejar algumas cenas dos meus livros. E, falando em livros, em 2014, quando o Fantapunk completou 30 anos de criação e eu cheguei ao meu jubileu de ouro, eu lancei 6 livros baseados no cenário, ainda na versão beta. Okay? O primeiro livro, que foi no dia do aniversário que eu lancei, era o primeiro de uma série de 4 volumes projetados para a série do Construtor de Sonhos, a qual eu apresento o quarto Conde de Monte Cristo, Edmond Dantès, e conto como é que ele fez a maravilha de surgir uma cidade maravilhosa dos escombros de uma guerra.
Essa história era um drama de aventura, e essa aí foi a capa do primeiro volume que eu lancei naquela época. Depois eu redesenhei algumas vezes, até chegar na solução que você está vendo aí, e essa solução eu usei como base para fazer a capa dos 3 volumes subsequentes. Vejam só como é que são as coisas, né? O Construtor de Sonhos era uma série de 4 livros e eu lancei só um. E tinha uma série que seria um spin-off, que seria apenas um volume, e eu lancei 4. Quase que eu lanço 5. Né? Era um romance romântico, ele tinha sido planejado, como eu falei, para ser um único volume, e seria um spin-off da história do Construtor de Sonhos, que passava na mesma época, né? Só que acabou se tornando 4 livros naquela época, que na verdade eram 5. No 5º livro ia ter uma mudança da história, assim, meio, como eu diria, uma reviravolta mirabolante, mas eu acabei não lançando, né? E essa série tinha uma peculiaridade, ela possuía uma trilha sonora inspiradora. E o que é isso aí? São as músicas que eu usei como inspiração para desenhar, né, escrever, obviamente, ou aprimorar algumas cenas. Então, cada livro tinha a sua playlist mostrando qual música tinha sido usada como inspiração, né? E foi muito legal. Eu planejei esse meu ano Tucitala justamente para concluir essa porção de livros e outras coisas que eu estou fazendo no Fantapunk, e os livros em especial que eu venho desenvolvendo desde 2013, para que eu possa lançar esses livros em 2024, quando o cenário vai completar 40 anos de criação e eu entrarei na terceira idade e receberei a carteirinha do Expresso Matusalém. Bom, eu vou dar uma paradinha por aqui, mas em outros programas eu retomo e conto mais do Fantapunk para você, tá bom? Esse meu cenário, esse meu mundo faz de conta tão querido. Se você gostou desse vídeo e quiser saber mais, é só deixar um comentário aí que eu dou uma olhadinha, vejo o que você quer saber e te respondo na boa, valeu? Então vamos lá, simbora colocar o meu foguete dentro da piscina e voltar para o mundo real. Até a próxima e um beijo do anjo.